Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, a nossa alegria de falarmos pela primeira vez nesta casa, embora eu já percorri de unificação do Estado. E na época nós montamos o sistema de unificação, os conselhos regionais, os CELs, enfim. E com isso, é claro, estive à frente da UZR durante 20 anos, então percorri praticamente quase todos os espíritas do Rio de Janeiro, eu conheço, participei, fazendo palestras, e a nossa alegria é de reencontrar o nosso Sidney, que há 40 anos atrás, 40 anos atrás, era presidente da UTR. Tivemos um evento no Abril Pereira de Jesus, na rua Ibituruna, 53. É uma instituição que atualmente sou até diretor do conselho. E lá tivemos um evento de evangelização da infância, promovido pelo nosso departamento, a nossa saudosa Acácia Barreto Bessano, que desencarnou num acidente de automóvel na cidade de Divinópolis, aliás, ali perto do Belo Horizonte, Minas Gerais. Também a nossa alegria de encontrar a nossa irmã Graça, também 40 anos também. Ela frequentava, eu naquela região, toda semana espírita de São Zomentir, né? E tinha o centro espírita Emanuel de São Antônio, um homem muito humilde, a esposa dele, Dona Maria. E que eu me lembro que quando terminava a palestra, ela sempre fazia uma cocadinha, viu? Então, São Antônio era uma pessoa deliciosa, né? França, Ricardina, Dona Ricarda, né? Foi muita gente, Gilberto. E ela lembra que eu ia com um amigo, Jorge de Souza, que era um jovem que estava se iniciando na doutrina. Ele ficou tuberculoso por volta dos seus 18 anos, 17, 18 anos, e foi parar lá no Hospital Santa Maria. É um grupo lá em Jacarepaguá, que fundamos em 56 e até hoje estamos lá. Então, há 58 anos, eu subo a ladeira. É um grupo espírita para os nossos irmãos tuberculosos, e agora um terço já são aidéticos. E ele chegou muito nervoso, eu bati no ombro dele: fica tranquilo que você pegou um resfriado forte. E de fato, em 3 meses ele foi embora, mas um belo dia ele sentiu um vazio na alma, voltou lá e está ali, nunca mais parou. Hoje ele está em Pernambuco, já aposentado, né? Já estou com Deus 77 anos, é claro que... Bom, então é isso, é a nossa alegria de reencontrar velhos amigos, velhos companheiros. E também de ver que esta casa está muito bem estruturada, espiritualmente, a gente sente a participação, a patrona Maria de Nazaré, que eu costumo dizer que ela é minha madrinha, porque o grupo espírita Maria de Nazaré, lá no hospital, eu dei nome em homenagem a ela, e também o hospital é o Hospital Santa Maria, que deu homenagem também à patrona, né, do nosso grupo. Bem, quando fomos convidados, sugeriram temas. Eu disse: olha, tem um tema do nosso livro, Morreram e Voltaram para Contar. Por que o título? Porque desde meus 16 anos como espírita, já estou com 77, então há 61 anos, as pessoas contrárias ao espiritismo, aceitando, disseram o seguinte: você é espírita, algum espírito, alguém já voltou para contar que já voltou
para dizer que a vida continuava, etc. Mas isso era constante. Alguém já voltou para contar? Aí um belo dia, desculpa a brincadeira, eu fiquei com raiva e falei, vou escrever um livro e vou provar que não foi nem um nem dois, mas milhões de criaturas voltaram para contar. Porque é a prova da existência da alma. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo final, Sinais dos Tempos, ele diz que quando estivermos na era da fraternidade, esse momento de transição que nós estamos vivendo, a Terra está saindo de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Estamos vivendo esse momento de transição. E que essa nova era, a era da fraternidade, que todos aceitarão e deverão aceitar os princípios fundamentais do Espiritismo, porque essa fraternidade vai se basear na fé raciocinada e nos princípios fundamentais do Espiritismo, que todo mundo poderá aceitar e aceitarão. Então, o que Allan Kardec considera como princípio fundamental do Espiritismo? Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós aceitamos a existência de Deus. Seria a primeira parede aqui, a base, né? A segunda, a imortalidade da alma, que é exatamente o que eu vou provar e provo nesse livro. O terceiro princípio fundamental seria a evolução do espírito pela reencarnação. Ou seja, todos nós fomos criados simples e ignorantes, como princípio inteligente, e vamos passando pela feira das experiências no campo mineral, vegetal, animal, até chegarmos na qualidade de espírito, até um dia chegarmos à perfeição espiritual. Essa perfeição é a que Jesus chegou. Kardec mostra que o espírito, então, para atingir a perfeição, ele passa por 3 níveis: espírito imperfeito, bom espírito e espírito puro. Quem se considera aqui um espírito puro e perfeito, levante a mão ou as duas. Claro que não tem. O concurso é Jesus, e olhe lá. Depois, bom espírito. Quem acha que já é um bom espírito, não tem ciúme, não tem vaidade, não tem orgulho, não tem egoísmo, pode levantar o braço também. O orador está com os dois aqui para baixo. Quem se considera um espírito imperfeito ainda, levante o braço aos dois, tipo o caso. Até me aliviei. Bom, então, terceiro princípio fundamental, que é a imortalidade da alma, a evolução do espírito pela... Aqui me acompanha. Não paga mais não. Até um dia chegarmos à condição de espírito puro e perfeito. Bem, e o quarto princípio fundamental do espiritismo é a comunicação com os espíritos, que também faz parte dessa obra. Então, nós espíritas, eu sou espírita porque aceito a existência de Deus, aceito a imortalidade da alma, nós não vamos morrer, nós vamos apenas desencarnar. E até o nosso companheiro, não sei se vocês conheceram, Celso Martins, ele era magrinho, ele disse que ele ia desossar. Eu não, eu vou desencarnar. Então nós vamos apenas desencarnar. Então eis aí, quando alguém perguntar, por que você é espírita? Eu acredito em Deus, na imortalidade da alma, eu não vou morrer,
aceito que um dia, pelas reencarnações, eu vou atingir a evolução espiritual e vou chegar à condição do Espírito puro e perfeito como Jesus. E quarto, porque admito a comunicação com os espíritos desencarnados. Bem, então, na realidade, este livro eu abordo dois princípios fundamentais do Espiritismo: a imortalidade da alma e a comunicação com os espíritos. Bem, mas eu dei uma ordem didática para que nós pudéssemos seguir uma trilha para demonstrar que nós somos imortais. Isso é fundamental. Aliás, todas as religiões falam na existência da alma, né? Cada uma fala sobre isso. Mas Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, do capítulo 3º do Método, ele diz que quando você quiser provar a alguém que o espírito é uma realidade, que a vida continua, se ele é materialista, não acredita em nada, se você falar aos espíritos, está lá longe, você tem que provar que ele, qual é o seu nome? Márcio. Tem que provar que o Márcio é uma alma com um corpo de carne, espírito encarnado. Mas tem que provar, enquanto ele está aqui na Terra. E a melhor forma de você provar isso, diz Allan Kardec, são os fenômenos anímicos, fenômenos provocados pela própria alma quando encarnada. Anímicos vem de ânima, fenômenos provocados pela alma quando encarnada. Todos os fenômenos provocados por Jesus foram fenômenos anímicos. Jesus não foi médium. Diz Kardec, se ele foi médium de Deus. Mas médium não, no sentido que nós damos. E tudo que ele fez era ele mesmo. Virtudes, qualidades, a perfeição espiritual conquistada. E para provar os fenômenos anímicos, nós vamos começar com os fenômenos de bicorporeidade. Tem um izinho aí, bicorporeidade. Tá? Tem água aqui, o que é o fenômeno de bicorporeidade? Santo Antônio de Pádua, ele estava na Itália pregando, ele quedou-se no púlpito, adormeceu e foi visto naquela mesma hora, naquele mesmo momento, em Portugal, salvando da morte o pai dele, que estava sendo condenado injustamente. Foi acusado de um crime de um rapaz e que não tinha sido ele. Então, Antônio de Pádua, espírito materializado, surge, e na hora que o cortejo já ia levando o pai para morrer, etc., o espírito do jovem que foi assassinado levanta-se da sepultura, também materializado, e diz assim: olha, não foi o pai de Antônio que me matou, foi o meu vizinho. Só que o vizinho matou o rapaz, enterrou no quintal do pai de Antônio para incriminá-lo. Era para se vingar do pai de Antônio, de Pádua, né? E nesse momento salvou a vida do pai. Aí Antônio de Pádua volta ao corpo, sua alma volta ao corpo, e lá no púlpito diz: olha, eu estive lá agora em Portugal, salvei meu pai. Quem queria acreditar numa coisa dessa?
Não demorou muito, chegou uma carta de Portugal, dando conta que Antônio esteve lá, salvou o pai da morte, pena de morte. Aliás, isso aconteceu por 2 vezes. E salvou o pai 2 vezes. Bem, ora, se o corpo de Antônio de Pádua estava em Pádua, na Itália, e ele foi visto em Portugal, bicorporeidade, corpo físico e a alma também materializada naquele momento. Bicorporeidade, 2 corpos, o corpo físico e o corpo espiritual, perispírito materializado. Allan Kardec trata desse assunto no Livro dos Médicos. Além dele, Santo Afonso de Liguori, Santo Afonso, tem até uma igreja lá perto da Praça Espenha, muito antiga, Santo Afonso. Aliás, uma alma belíssima. Leiam a biografia de Santo Afonso de Liguori no livro Expoentes Doutrinários da Federação Espírita do Paraná, a primeira biografia, porque Kardec, aliás, a Federação do Paraná, colocou nesse livro todos os personagens citados nas obras de Allan Kardec. E Santo Afonso é citado em O Livro dos Médiuns no fenômeno da bicorporeidade. Bom, agora eu tenho a minha experiência também nesse campo. Por volta de 1972, 74, eu comecei a ter problema nas coronárias. Eu havia perdido 2 filhos com câncer, a menina com 2 anos e 3 meses e o menino com 1 ano e 10 meses. Claro que o órgão de choque foi o coração. Mas Papai do Céu consertou, porque ainda depois eu ainda perdi mais uma filha, perdi mais 2 netos, todos com câncer, e a minha esposa. Foram 6. Mas somos 2. Primeira filha, engraçado que foi o último, do dia do meu aniversário, fazia 25 anos. Aliás, ela, a outra filha e minha mulher, todas morreram no dia do meu aniversário. Vou chegar lá em cima, eu vou querer saber. É nossa, hein? Mas, bem, e tanto que no dia o velho fica numa sala, uma porta só de saída, entrada, e eu aqui nas cadeiras para ser tratado, para entrar na cabine, para os espíritos materializados. Eu fui operado pelos espíritos materializados. E no dia que fez a prece, aquela coisa toda, eu estou esperando, eu vi de um lado, pela vidência, a minha filha e o meu filho, Alcilde e o Sérgio. E aí ela disse assim: papai, pela telepatia, né? Papai, nós estamos aqui porque esse coração sofreu muito por nós. Bom, e aliás, nesse livro eu coloquei uma mensagem que ela deu 4 meses depois de morta, do Centro Espírita Silvio Allan Kardec, na Rua Cabo Sul. Eu era diretor de lá. Nisso, a médium, comecei a sentir uma emoção muito forte. Aí a médium sonambúlica, meus amigos, eu disse para alguém do meu lado: é minha filha. Precisou dizer que eu sou sua filha, precisou, porque a presença dela. E na época o secretário tinha um gravador e gravou a mensagem em novembro de 61.
Quando há pouco tempo, há uns 2 anos atrás, fui escrever um livro, ela também voltou para contar. E ela traça um roteiro da minha vida interessante. E no final ela disse assim: pai, cuide de outras crianças pensando sempre em mim. Acabei sendo diretor do Anália Franco, tenho lá 80 meninas, sou também presidente do Conselho do Abril Pelo Jesus, onde encontrei o Cídio, né, há 40 anos atrás. Lá temos 385 crianças em regime de creche e matriculadas na escola. Bem, está aqui a mensagem da minha filha Alcilda, muito bonita. Tanto que quando ela, uma semana depois, o coração não aguentava, fomos ao Chico Xavier e o Chico, no último dia, segurou minha mão e da esposa, a Janete, ela disse: tá bom, também, disse assim: doutor Bezerra, manda dizer ao Simões, a esposa, que não fiquem tristes não, que a nossa Alcione está muito bem e ela será um anjo de luz nos vossos caminhos. Então, Papai do Céu foi muito bom. Bem, então, eu tinha terminado certo dia o tratamento, os espíritos traziam aparelhos que cortavam, enfim, teve um japonês que fez uma cirurgia aqui na mamária, espírito materializado. Não era um médico não, espírito materializado, era o doutor José Filélio, o próprio José Menezes, André Luiz, etc. E um belo dia, terminado o tratamento, já fui para a cadeira dos doentes tratados, ouvi a voz de Chico Xavier. E eu, como morei 5 anos em Minas Gerais, eu dei o ai, Chico por aqui, eu dei o ai logo, né? O ai, o Chico por aqui. E eu pensei que ele tinha desencarnado. Aí ele me chama: irmão Gerson. Aí fui, eu o abracei nessa posição, pequeno, chorando, porque eu pensei que ele tinha morrido. Ele também chorando, emocionado. Do lado dele, o Emanuel, o guia espiritual dele, que pegou a minha mão, também materializado, botou a mão aqui no quê? Quer dizer, você abraçou o Chico aqui, abraçou o outro, estou aqui, né, romântico, botou a mão aqui, quente, que o espírito não quer dizer que seja frio, escuro. E nos fundos, doutor Bezerra de Menezes: Chico, está na hora de nós irmos embora. Bem, alguns meses depois, aqui na Fundação Marita Gaio, São Espírito, que o Chico vinha ser, o Chico convidou a gente para almoçar com ele, etc. Ele está lá almoçando, todo informal, eu também. Aí eu cheguei perto dele assim: Chico, você está sabendo que eu te abracei materializado em Caratinga? Aí disse assim: isso é coisa do doutor Bezerra. Se fosse verdade, esquece. Então, fenômeno de quê? Bicorporidade. Então, era isso que Allan Kardec está chamando a atenção. Você tem que provar que, enquanto a pessoa encarnada, no caso, Santa Fonte do Cuore, Santo Antônio de Padre e Chico Xavier, o corpo dele está no Uberaba. Caratinga fica, acho que eu tenho, está aqui, materialização de Chico Xavier, eu falo sobre esses fenômenos, 800 quilômetros. Só que o Chico, a gente precisa ir de trem, de avião. O Chico ia de bicorporeidade. Mais barato, né? Não paga nada. Bem, é que lá ele também tinha parentes, ele ia visitar parentes lá nessa reunião. O sobrinho dele era nosso amigo do lado do grupo, né? Bom, então, primeira prova da imortalidade, fenômeno de bicorporeidade. Eu trato desse assunto por aqui. Bem, depois
os fenômenos de EQM, chamada experiência quase morte. A sigla é EQM, experiência quase morte. A doutora Elizabeth Cruz Rocha, doutor Raimundo Modes, tomou, enfim, pesquisou centenas de pessoas que foram para o outro lado de lá, em cirurgias, e depois voltaram. E os relatos eram sempre os mesmos. Eu entrei no túnel, encontrei fulano, etc. Voltei e vi o médico me cirurgiando. E conto aqui, nesse caso de EQM, duas experiências aqui no Brasil. Uma foi com um menino Chiquinho. Não sei se vocês estão lembrados, mas um menino com 12 anos foi flechado na praça, lá na Urca, Praia Vermelha, na Urca. Um holandês lá de cima do prédio, os garotos estavam brincando, aquela coisa, tirou uma flecha e acertou o menino. Foi levado para o Piocoto e ele então volta contando que ele estava no mundo espiritual, vendo tudo, e que um senhor, tudo indica que foi o doutor Pedro Menezes, de barbas brancas, etc., fez com que ele voltasse ao corpo. Contou todos esses fatos. Também a pedagoga Lia, ela também por 2 vezes teve esse problema de sair do corpo, em cirurgias. Um foi no afogamento, em que ela volta, vê tudo e volta ao corpo novamente. Então, os 2 casos de EQM. Então, são fenômenos anímicos. Não tem nada de mediúnico. Fenômenos anímicos. Fenômenos provocados pela própria alma quando encarnada. Bom, prosseguindo, dando uma sequência didática, provas da existência da alma após a morte. Aí sim, já são fenômenos mediúnicos. E o que eu faço sempre é relatar fatos que a mídia divulgou. O primeiro fato que eu cito foi no Fantástico. Aliás, quando eu quis entrevistar um médico que esteve no Fantástico, ele já tinha morrido. Eu ia entrevistá-lo na Rádio Rio de Janeiro, ele tinha morrido. Ele conta, ele era materialista, não acreditava em nada, estava em casa em Caxias, quando bate a porta, ele vai atender com uma menina pedindo que ele fosse atender a mãe, que estava muito doente, chovia, e ele então pegou a maleta dele de médico, na mesma hora, devia ser madrugada já, colocou a menina no banco da frente, e ele foi atender a mãe, e começou a ficar admirado. Primeiro, de noite, chovendo, longe, e como que ela achou a casa dele? Né? Ele foi perguntando, etc. Quando chega no barraco, ele entra e logo assim no quarto estava a mãe dela em estado comatoso, que era pneumonia, e essa criatura foi de madrugada, foi dando remédio e tal. Quando chegou de manhã, às 7 horas da manhã, mais ou menos, ela despertou. Disse: aqui na minha casa, senhor? Quem me chamou? Foi minha filha. Foi sua filha. Minha filha? Nós duas estávamos muito doentes.
E ela morreu 2 dias. Eu não tive condições de sepultá-la. Daí no quarto, quando o médico abre a porta, vai a menina que foi chamá-lo em casa. Amigo, para mim esse fato é a maior prova da imortalidade da alma. A maior prova. Porque, primeiro, a criança, né, a menina acertar a casa de madrugada, etc. Bem, esse é o primeiro fenômeno. Tem outros. Após a morte, a prova da imortalidade da alma na Bíblia. Não sei se vocês sabem, eu escrevo no jornal Extra desde 1998. Alguém chegou a recortar no jornal impresso a minha coluna? Alguém que tem recorte? Graças, levanta a mão. Eu levanto as 2. Isso. Aí depois de um certo tempo, há uns 2 anos atrás, você também chegou a ler? Não. Jornal Fora. Aí 2 anos atrás, eu agora continuo escrevendo, mas você só vai encontrar no blog do Extra. Olha aí, ó, dá licença. A prova, gente. Que ano é isso? Que ano? Os espíritos não ficam nas sepulturas. Isso é caso do final. Sem perdão não há saída. O direito sagrado de viver já tem 1000 e poucos agora. Bom, bem, então, no jornal Extra, de vez em quando eu saía escrever algum artigo, os nossos irmãos evangélicos me mandavam, enfim, através do meu e-mail, eu tenho meu e-mail, né? Casa do Rio de Janeiro, certo? Casa do Rio de Janeiro, qualquer um pode acessar. E eu escrevi um artigo, a primeira sessão espírita na Bíblia. Mas sabe quem que me revelou isso? O pastor. Nosso grupo, Maria da Graça, era menor que isso daqui, é uma meia água, nosso grupo. Ele sentava e ele foi convidado por um companheiro, uma mente aberta, e ele disse assim: vocês sabiam que o grande problema na hora de pregar a Bíblia era quando chegava em Samuel 1:28. Samuel 1:28. Porque foi a primeira sessão escrita na Bíblia. Eu digo, ele está me dando caminho das pedras, né? Então eu escrevi. Porque é o seguinte, Saul tinha perdido o rei Samuel, que era o seu guru, havia desencarnado, e eles estavam para lutar, pelejar contra os filisteus, eram inimigos ferrenhos dele. Ocorre que ele pediu ajuda através de sonho, também ele chamado Urim. Na realidade, o Urim é hoje búzios, se joga com pedra, era o Urim, era uma coisa também para poder pedir a proteção, orientação dos espíritos, aquela coisa toda, e nada de vir qualquer resposta. E ele queria guerrear, mas na certeza de que ia vencer, né? Bem, aí ele soube, quando ele estava acampado, que perto, na gruta, que antigamente não se morava em casa, eram grutas, nas pedras e tal. Na gruta de Endor, a localidade, tinha uma pitonisa médium. Na época o nome era pitonisa, hoje é médium.
né? E ele se despachou, 5 voltas das 6 horas e tal, bateu, e ela perguntou: o que queres? Eu quero que você chame Samuel, revocar o espírito de Samuel. Ela ficou meio assim, porque o Saul tinha determinado leis rigorosas de expulsão das pitonisas, de quem necromancia, etc. E ela podia sofrer as consequências. Quando ela percebe que era o próprio Saul, nisso Samuel se materializa. Está no livro Lázaro Redivivo, está tudo aqui, tudo anotado. Lázaro Redivivo, por Chico Xavier, o nosso querido irmão Humberto de Campos. E Samuel, espírito materializado, passa um sabão no Saul, deixa de ser orgulhoso, volta para casa, deixa de orgulho. Aliás, não deixe de ler essa advertência de Samuel, é muito realmente, muita verdade, enfim, chamando a atenção do orgulho, da raça, dos hebreus. E aí ele diz assim: porque se você não desistir e for pelejar e guerrear com os filisteus, amanhã você e seus filhos estarão mortos. E foi o que aconteceu. Não obedeceu, guerreou e acabou morrendo ele e seus filhos. Amigo, está na Bíblia. Samuel 1:28. Velho Testamento. Então, não pode dizer que nós espíritas inventamos. Primeira sessão espírita da Bíblia está lá exatamente o que aconteceu. Ainda na Bíblia, aí eu trago quem? Exemplo do governador espiritual da terra, que é Jesus, que quando esteve aqui, né, aqui na terra, ele, certo dia, em companhia de Pedro, João e Tiago, João, o evangelista, subiram um monte Tabor, e em determinado momento o rosto dele se transfigurou no verdadeiro sol. Pegando ali, ele mesmo, transfiguração, mostrando quem ele de fato era, né? Nisso, passado o tempo, surgem 2 espíritos materializados, 2 espíritos de mortos, que aliás, quando eu escrevo, eu digo assim: olha, a prova da existência da alma foi comprovada por Jesus, quando 2 espíritos e 2 mortos, Elias e Moisés, esses 2 espíritos materializados. Portanto, a prova da imortalidade da alma, Jesus demonstrou. E segundo, se Moisés, o profeta Moisés, proibiu a comunicação com os mortos, e ele estava lá falando com Jesus, se Jesus é a maior autoridade do planeta, não sei se tem aqui algum advogado, ficam as posições revogadas em contrário. Revogadas as posições em contrário.
seja, se Jesus, maior Espírito, maior e puro Espírito, ali presente, admitiu conversar com dois mortos, então aquilo que havia sido proibido, revogado se vocês encontrarem. Não há prova testemunhal melhor. Não é isso? Tudo bem. Seu nome mesmo? Jair. Jair. Obrigado, Jair. Bem, qual a finalidade disso? Moisés e Elias. Primeiro, Moisés, porque ele havia proibido a comunicação com os mortos. E Elias? Esse fenômeno é muito importante, porque os profetas do Velho Testamento diziam que antes de Jesus começar a sua missão, na frente dele viria o Elias, o profeta Elias, para preparar o seu terreno, preparar o terreno da missão do Cristo. Pois bem, tanto que quando Pedro, João e Tiago estão descendo o Monte Tabor, eles tinham visto lá Elias e Moisés, principalmente o Elias. Aí os três começaram a conversar assim. Vamos dizer, Jair, o Márcio, eu, os três. Vem cá, lá no Velho Testamento não diz que antes do Messias o Elias não tinha que vir na frente? O Elias estava lá ainda, desencarnado. Ué, então ainda não veio. Então, se não reencarnou, então Jesus não é o Messias. Lógico? Muita lógica. Então Jesus não é o Messias. Aí nós três fazemos conta que nós temos Jesus como quem? João Pedro e Tiago, né? Mestre, os profetas não dizem, escribas, que antes do Messias, o Elias não tinha que vir na frente, quer dizer, antes do Senhor? O Elias não está lá em cima ainda? Desencarnado, então ainda não reencarnou. Aí Jesus está lá em Mateus. Elias já veio, ou seja, Elias já encarnou. Mas vamos fazer com ele o que vamos fazer comigo, que é a morte por violência. Está lá. Os seus discípulos entenderam que ele lhes falara de João Batista. Amigo, se isso não é reencarnação, não sei. A reencarnação está na Bíblia? Tem outro livro, não sei se eu trouxe ele. Reencarnação é possível provar. Está lá. Jesus demonstrando que João Batista era o Elias que deveria vir. O Elias fez uma aposta com os profetas de Baal, que eram adoradores de Baal, etc. E quando então os adoradores de Baal perderam a aposta, e também perderam a cabeça. Dizem que foram 400. Eu acho um número exagerado, mas 400 profetas degolados. Como é que desencarnou João Batista? Degolado. Degolado também. A Salomé pediu a cabeça dele, tá? A filha de Herodias. Então Elias desencarnou, Elias mandou matar 400 profetas de Baal, degolou, voltou como João Batista e também morreu degolado. Aqui que se faz, aqui se repara. Aí que aqui está. Aqui se faz, é a lei de causa e efeito. Aqui é Judas traindo Jesus e a última encarnação de Judas como Joana d'Arc, que morreu na fogueira. Bem, tem tempo, né? Bom, vamos agora aos fenômenos de materialização. Eu coloquei aqui um quadro que foi pintado
É que aqui não está. O quadro é maior. O Tissot, James Tissot. Quem tem internet, tem Google, coloca lá o nome dele, James Tissot. Que obra! O que ele realmente pintou é maravilhoso. E são dois espíritos. O Tissot soube que estava na cidade, na Inglaterra, o Wellington Eglinton. Esse médium de efeitos físicos, ele ficava aqui assim, e as pessoas do lado dele. Não tinha nada de ficar na cabine. Estava dois aqui, né? Dois aqui. E quando estava nessa sessão, surgem esses dois espíritos dessa forma aqui, com uma luz no plexo solar, né? Iluminando o rosto, etc. Aí ele viu que um deles era a noiva dele, e do lado estava o guia espiritual da noiva dele. Ele viu, foi para o ateliê e debuxou. A palavra correta é debuxar. Ele debuxou os retratos, né, figuras da noiva, que ele amava muito. Parece que deu até um beijo nela, se não me engano. Muito bem. Esse quadro já foi vendido por 40 mil libras. Já foi vendido segunda vez por 40 mil libras. Sinal que de fato tem a sua autenticidade. Ainda sobre materialização, nós frequentamos, na condição de doente, desde 74 até 96, mais ou menos, eu frequentei essas reuniões de materialização. Claro que eu fui como doente, mas quando o vice-presidente que dirigia a reunião desencarnou, a presidente pediu que eu fosse falar com o Chico aqui no Rio, quando ele esteve. E disse: Chico, a nossa irmã presidente quer saber se ela vai ficar. Diga a ela que Emmanuel costuma dizer que o que está dando certo não deve ser mudado. E quanto a você, não largue o bastão. Segure o bastão e não largue o bastão, porque eu dirigi esses trabalhos na materialização. E lá eu vi, amigos, eu abraçar mais de 20 espíritos materializados. O meu filho desencarnou com 1 ano e 10 meses. Eu já ficava com médio de efeitos físicos, também doando energia. Aqui a sala onde ficava o médio, eu ficava na porta da saída e eu ficava numa cadeira, né, doando energia. Nisso eu vejo do teto uma luz verde. Geralmente os espíritos vinham com a luz do luar. Aqui no plexo solar, a luz verde foi descendo o teto, ficou pequeno, foi vindo, eu estava assim, a gente não tocava no espírito, ele entrou aqui o espírito pequeno, segurou minha mão e disse: eu quero a sua bênção, papai. Agarrei aqui na cabecinha dele, comecei a chorar muito, emocionado. Aí esse papai, eu não posso ficar mais, o senhor está muito emocionado. Aí foi lá,
devolver o ectoplasma, né, para o nosso irmão Antônio, né? O Chico Xavier, eu vi 3 vezes o fenômeno de bicorporidade. A primeira, quando eu abracei. De outra feita, eu já estava sentado aqui na porta, ele saiu, bateu aqui com a mãozinha dele, aquela mão gordinha, né? Jefferson. Aí eu peguei a mão dele, beijei, e ele me beijou também. E uma terceira feita, quando ele surge, o Dr. Bezerra Menezes estava operando, mas ali adiante, eu estava aqui. E o Chico, então, se materializa e os dois começam a conversar, o Dr. Bezerra e o Chico Xavier. E aí o Chico, Dr. Bezerra, já está na hora de eu ir embora, que ele já queria desencarnar, né? Já estava... Aí eu ouvi o Dr. Bezerra, aliás, está no materialização, eu coloquei, Chico, nós ainda precisamos muito de você na Terra. Ainda precisamos muito de você aqui na Terra. Aí ele disse assim, quem sou eu? Quem sou eu? Aquela humildade, né, que era peculiar dele, né? Então, fenômenos de... né? Os espíritos traziam um aparelho chamado raios curativos para a cura do câncer. A minha primeira esposa tomou raios curativos. Quando eu levei ao médico, né, o urologista, lá em Copacabana, aí ela estava lá na outra sala e disse assim, sua mulher só tem 3 meses de vida. Aí eu saí, ela passou a Copacabana e tal, e assim, por que ficar triste? Eu sei que o homem está alegre. Eu falei, não, nada. Pô. Sua mulher está só proibida, seu celular, vocês não querem saber aqui. Não, não é nada, não. Ela durou mais de 9 meses. Estragou um aparelho, mais ou menos, o tamanho é isso aqui, mais ou menos. Aparelho precisa. E saía uma luz vermelha púrpura, uma cor linda, que é os chamados raios curativos. Essa minha outra filha também, que morreu com 36 anos, chegou a fazer curativo, chegou a se tratar lá. E aí, um belo dia, quando ela tomou o cobalto, né, e tal, eu já estava participando da reunião, ajudando, despida, aquela coisa toda. Eu falei assim, eu vou lá dentro da sala, onde estava o médico, para ver se está o aparelho, se está o raios curativo. Entrei embaixo da cama, não vi. Tinha uma mesinha, na mesinha não tinha nada. Saí decepcionado, assim, sem graça. Pô, a gente viu o aparelho, funcionava. Bom, mas não falei com ninguém. Um belo dia o Chico Xavier convida o grupo mediúnico para ir a Uberaba, receber orientação. Era no quarto do Chico, a caminha dele aqui, uma mesa aqui, com cadeiras, ele sentado na ponta, o Antônio Médio, eu aqui, Dona Maria e tal. Aí, em determinado momento, o Chico disse assim, Gerson, aquele aparelho dos raios curativos, sabe? Seixe. Só que ninguém sabia, o presidente, que eu tinha entrado lá para ler. Eles trazem de nosso lar, materializam na terra, fazem os tratamentos
desmaterializam o aparelho e levam de volta para nosso lar. Entendeu? Ah, entendi. Ah, entendi. Era uma prova e tanto, né? De que a vida realmente continua, né? Enfim, muitos fenômenos, né, que nós assistimos lá durante esse ano todo. Nesse livro, com a tradução de Chico Xavier, eu falo sobre isso, né? Bem, outro caso que o nosso querido Allan Kardec foi um pesquisador, ele trata em Um Céu e um Inferno 2 casos de suicídios. Eles deram a comunicação, deram o local onde desencarnaram, e mais tarde o Allan Kardec encontrou nos jornais de Harvard o que havia acontecido, de fato, comprovando. Quer dizer, o espírito deu a comunicação, deu o local, e depois, no jornal, ele foi confirmar que, de fato, fulano havia se matado, havia se suicidado. Então, isso aí são provas, né? Já que nós estamos falando sobre suicídio, o nosso primeiro livro foi Suicídio e Suas Consequências. Porque eu, nessa encarnação, passei por essa prova. Quando a nossa primeira filhinha desencarnou com câncer, e lá no dia do enterro, fazia 25 anos, dia do meu aniversário, eu estou no velório, no primeiro andar, no térreo dos nossos servidores, queria fazer a prece na hora da saída do enterro, e comecei a sentir meio tremor, vou lá em cima pedir a enfermeira, com um monte de coisa que eu nunca apelei, mas nunca apelei mesmo. E cheguei no nono andar, pedi a enfermeira, podia me trazer um parceiro, quem é da área de saúde, sabe? Você pode botar um pouquinho de água com açúcar e tal, né? Mas nem isso. Tinha que passar pela prova. Quando eu chego no janelão, no hall do elevador, e olho lá para baixo, vejo os familiares e naquele momento eu disse assim, meu Deus, eu desabafei, meu Deus, tanta dor e tanto sofrimento não levo a minha auxílio para casa. Eu senti que eu tinha recebido uma punhalada. Foi por isso que eu acabei sofrendo. É isso aqui. O órgão de choque. Foi uma punhalada que eu senti. Era a dor fina lá dentro do coração. Né? Nisso, quando eu digo desabafo, ouvi aquela voz assim, joga-se lá embaixo, nitidamente. Quando eu ouvi aquilo, aí eu disse, meu irmão, se eu fizer isso tão cedo, eu não vou encontrar com a minha filha, Silvia. E fiz uma prece por ele. A minha esposa, no dia seguinte, ela também me confidenciou que durante a doença vinha assim, joga a criança lá embaixo, não tem cura, e você também. E o sogro a mesma coisa, que foi mãe, pai, avô, foi tudo, uma alma linda ali, seu Tarcílio Matoso, quem devo muito nessa encarnação, ele também é a mesma coisa. Uma semana depois eu estava lendo Beraba, né? O coração estava sofrendo muito. Encontrei com o Chico no correio. A minha necessidade era tão grande que não foi no 6h da noite. Já de manhã, dia seguinte, quando encontro ele, Chico, passei por uma prova muito difícil, tal.
Aí ele olhou assim para mim, vendo os amigos espirituais. Ah, mas vocês foram muito amparados. Digo, Chico, amparados fomos. Mas veio a ideia de suicídio. Amigos, prestem atenção nisso. Aí disse ele, mas foi um grande inimigo do passado de vocês. O fato de ser espírita não quer dizer que a gente não tem que passar pelas provas, não. Todos nós passamos por provas. Só que eu tive a felicidade, aos 16 anos, de ingressar numa mocidade espírita. Amigos, quem é pai, não deixe levar os seus filhos para a escola de evangelização. Procure dar orientação espírita. Vocês nunca sabem o que eles vão passar. Foi a minha grande felicidade, porque entrei na mocidade espírita com 16 anos e aos 25 passei pela primeira prova. Com 25 anos, depois com 29 anos, depois com 56, 60, né? Ou mais ou menos nessa escalada. Então, foi a minha felicidade ingressar numa mocidade espírita, porque ali eu tive conhecimento de que ninguém sofre por acaso. Foi por isso que eu dei esse título. Aqui se faz, é que se repara. Aí alguém vai me perguntar, mas por quê? Não é aqui se faz, é que se paga? O meu fisioterapeuta tinha acabado de ler Reencarnação para se provar, e ele disse assim, Gerson, por que você não escreve um livro? Aqui se faz, é que se paga. Eu digo, ninguém paga ninguém, ninguém paga Deus. Nós reparamos os nossos erros perante a nossa própria consciência. Então, não tenha dúvida de que a minha filhinha, Alcino, depois desencarnado, veio conversar comigo, né? E ela disse assim, papai, eu paguei maternidade criminosa. O tumor foi aqui na região pélvica, ela cometeu abortos. O garoto, o tumor dele foi nas costas, tirou o primeiro tumor, tirou o segundo, crescia, no terceiro, estava sangue na hora de fazer curativo. Aí também, depois de encarnado, uns 4 meses, mais ou menos, ele sempre conversava comigo diretamente. Com minha mulher era sonho, eu diretamente. Aí ele disse assim, aliás eu fiquei muito emocionado com a presença dele. Aí quando ele disse, meu filho, por que eu fico tão emocionado com a sua presença? Ele disse, papai, nós somos velhos amigos. Desde outra, né? Lá de Roma. E aí ele disse assim, eu paguei crimes, atrocidades e traição. No belo dia eu estou no BNH, trabalhava no BNH, economista de banco. Aí estou lá trabalhando na tarde, aí quando eles querem falar comigo, é uma coisa fresquinha, de fora para dentro. Dentro lá dentro. E tinha a ver com o assassinato de Júlio César. Um mês depois, Cine Metro Passeio. Antigamente tinha muito cinema no Rio de Janeiro. Naquela época. Assim no letreiro, Júlio César. Tal, ele foi um deles. O Brutus, quando ele já vai cambaleando, Brutus, que era o filho adotivo, né, que ele chamava, escora ele com o punhal. Assim na frente, tanto que tem uma frase célebre. Até tu, Brutus, filho meu filho. Né? Bom, então, isso é uma prova também, porque eu fiz comunismo pelos sonhos. A minha mulher, com relação à minha primeira filha, Alcione, ela sonha estar numa casa muito iluminada,
do mundo espiritual. Nisso, veio pelo jardim, assim, na calçada, ela, Alcione, com o vestido que ela foi enterrada, que era uma companheira lá do Pará que trouxe para ela, um vestidinho muito bonito e tal. E aí ela se senta, começa a conversar com ela e tal. Nisso, ela pergunta: minha filha, você se sente aqui como criança? Ela disse: não, mamãe. Ela quis mostrar que era ela, né? Não, mamãe. E aí se transforma numa moça dos seus 28 anos, mais ou menos, uma cor rósea. Certo dia, no grupo de materialização que eu participava aqui no Rio de Janeiro, um grupo que foi fundado a pedido de Sheila pelo médico Peixotinho, eu a vi na reunião, aquele espírito rosa, ela que estava naquele dia mostrando que de fato a Janete, minha primeira esposa, tinha visto isso. Amigos, tudo isso nos dá certeza que a vida continua. O cantar desse livro mostra isso. Tem aqui sobre. O negócio já está dentro do plástico lá. Não, tranquilo, não tem problema. Eu vou até meia-noite, quer? Não, vai. Tem matéria? Tem. Estou brincando. Não. O importante que eu trouxe, né, de uma forma sintética, a vida continua, vale a pena viver. Foi por isso que nós publicamos o primeiro livro, Suicídio e Suas Consequências. Tem até, eu fiz ontem no Recreio, lá perto, não fica perto do Recreio, lá no Terreirão, a instituição Euli Bazanufo, onde funciona a TV Nova Luz. Eu projetei no Data Show os slides e falando, naquele momento estava transmitindo ao vivo pela internet a nossa palestra sobre prevenção do suicídio. A vida continua, as provas são exuberantes, não só através, né, na própria Bíblia que está, a faculdade mediúnica do nosso querido Chico Xavier, que fotografou mais de 400 livros, e o homem só tinha 4 anos primário. Que Deus nos abençoe, que levemos essa doutrina para as pessoas que, por certo, ainda duvidam, porque a melhor forma da gente pregar é dar exemplo. Diz Emmanuel que a palavra arrebata, mas o exemplo arrasta. Deus fique conosco.